Bom, pessoal, hoje eu tô trazendo pra vocês a fase 2 do meu universo cinematográfico do Homem-Aranha, pessoal. Hoje eu vou continuar esse universo. Então, se você ainda não viu a parte um, assiste lá, que é muito importante pra você entender esse vídeo aqui. Então, agora sim, vamos direto pra fase 2. E vamos começar a nossa segunda trilogia nesse universo, que eu gostaria de chamar de a trilogia da faculdade, já que na última trilogia, né, começou com o Peter no ensino médio e terminou com ele indo para a faculdade. Agora essa fase vai ser muito mais ampla do que a primeira, né, que foi bem compacta. Nessa fase a gente vai explorar ideias maiores, mas o tema principal vai ser o Peter Parker indo para a faculdade, cara. Esse vai ser o tema principal dessa fase 2. O primeiro filme dessa fase vai ser chamado de Homem-Aranha Crise de Identidade. Eu quero que esse filme foque no ego e na fama que o Homem-Aranha conseguiu desde a última trilogia. Como eu disse no final da última fase, a carreira do Homem-Aranha agora está em alta. O Homem-Aranha está muito popular, Peter Parker vai estar vivendo disso, a autoestima dele está lá em cima, né? O que vai acabar causando aí uma crise de identidade. Peter vai começar a perceber que gosta mais de ser o Homem-Aranha do que ser o Peter Parker, porque tudo na vida dele começa a se complicar quando ele é o Peter. Então ele vai começar a ir mais pro lado do Homem-Aranha e só do Homem-Aranha. Isso vai levar ele a ter uma crise de identidade, não sabendo o que fazer, não sabendo qual vida seguir, sabe? Não sabendo qual caminho seguir. Por um lado tem a vida do Peter Parker, que é difícil, cheia de cobranças, e do outro tem a vida do Homem-Aranha, que é muito fácil. Ele tem atenção, tem fama, porém ele vive em constante perigo. Então o que ele deve fazer? Se permitir ser feliz vivendo essas duas vidas, ou viver apenas uma? Então, é isso que o filme vai explorar. O arco do Peter nesse filme vai ser puxar ele de volta, né, e fazer ele perceber que ele ainda é o Peter Parker tanto quanto é o Homem-Aranha. A Gwen Stacy também vai ter um papel muito importante nesse filme, já que os dois vão para a faculdade juntos. A Gwen vai ficar desconfiada do Peter durante o filme, pois ele vai estar gastando muito tempo sendo o Homem-Aranha. E a Gwen vai acabar descobrindo que o Peter é o Homem-Aranha no final do filme. O Peter e a Gwen também começarão a dar os primeiros sinais, né, de um relacionamento. Não totalmente, né, seria algo que aconteceria com muita calma, com eles compartilhando muitos momentos juntos, mas já teria já o pontapé inicial nesse filme, já estaria começando já nesse filme. O vilão do filme vai ser o Kraven, o Caçador, que, cara, o Kraven aqui vai ser interessante porque o orgulho e o ego dele vão espelhar o de Peter Parker. Kraven vai ser uma celebridade, né, no auge da sua carreira e vai tentar caçar o Homem-Aranha em Nova York, mas ele vai acabar, né, fazendo, como posso dizer, a história do Kraven nesse filme vai refletir a história do Peter, pois o Kraven também vai ser orgulhoso, arrogante, no auge da fama. E, cara, o Kraven aqui ele é assustador, ele é sanguinário, ele é um perigo real e vai espancar o Homem-Aranha quase até a morte mais pra frente do filme. Esse é um caçador, é tudo que ele conhece. Mas ao decorrer do filme, ele vai se questionar se existe mais coisas na vida do que só ser um caçador, do que só ser o Kraven, o caçador. O Harry Osborn ainda vai aparecer nesse filme, embora, né, porém aí ele não tenha entrado na universidade, que nem o Peter e a Gwen, ele ainda vai estar andando com eles. E a Gwen vai terminar com o Harry no início do filme, e isso vai complicar ainda mais o relacionamento do trio, né? E o motivo dela escolher terminar com o Harry é porque ela gostava do Peter. E ela não falou isso pro Harry, mas é claro que ele sabe, né? É claro que ele sabe que ele não aceitou isso muito bem. Então a amizade do Harry com Peter e a Gwen vai ficar meio conturbada. O arco do Harry nesse filme vai levar ele ainda mais para um caminho sombrio. De fato, cara, daqui pra frente só vai ser a queda do personagem do Harry. O Norman Osborn vai aparecer também, só que ele vai ter um papel menor nesse filme. Ele vai estar agindo das sombras, tentando reconstruir a reputação da Oscorp. E conforme a trilogia da faculdade nos afasta um pouco da história do Norman, a gente vai ver a Oscorp aparecendo e desaparecendo ao longo do filme, né? Vai ser citado, mas não vai ter tanto destaque assim a Oscorp. Norman vai estar desesperado, tentando recuperar essa reputação que foi completamente manchada depois do fracasso do experimento do Otto, que está ligado a Oscorp. O próximo filme da fase 2 vai ser chamado de Silver Sable. Esse filme vai mostrar pra gente o passado da Sable 8 anos antes do encontro dela com a Gata Negra. Vai mostrar a Silver Sable bem jovem, né, treinando para ser uma assassina. Vai mostrar as motivações dela, por que ela começou com isso, como aconteceu, como que ela começou.
vai mostrar também ela matando pela primeira vez. O filme vai mostrar como ela ainda tinha humanidade dentro de si e como que isso foi tirado completamente dela até o momento do primeiro filme da Gata Negra. Inclusive vai mostrar a Sable sendo contratada pelo Fisk para matar muitas pessoas para ele. Ok? Normalmente pessoas, né, com quem ele tinha uma rixa, e a Sable vai ficar muito tempo ainda trabalhando pro Fisk, com ele manipulando a Sable e distorcendo o lado bom dela, distorcendo ainda mais o lado bom dela, porque ele percebeu que a humanidade dela tinha sido tirada, então ele foi se aproveitando disso e afastando cada vez mais ela do seu lado bom, fazendo com que ela acreditasse no Fisk e nos ideais dele. Assim, ela se tornando uma assassina sanguinária com um desejo de matar. E, cara, seria um filme, assim, de investigação com um pouco de terror, né? Porque a Silver Sable estaria resolvendo aí as questões do passado dela. Porém, teria uma questão de terror, até que teria um salto temporal de alguns anos no futuro, mostrando como foi a vida da Sable depois do encontro dela com a Gata Negra no filme da Gata Negra. E também vai mostrar a Sable se revoltando contra o Fisk e tentando impedir os planos dele. E por mais que ela seja muito habilidosa, ela não vai ter chance contra o Fisk. O Fisk vai, dar um trabalhão pra Silver Sable. Então, no final do filme, vai mostrar a Sable indo atrás da Felicia novamente, só que dessa vez, né, pra pedir ajuda para as duas juntas acabarem com o Fisk. Essa história vai ter continuação no próximo filme dessa fase 2, que vai se chamar Os Segredos da Gata Negra. Esse filme vai ser a sequência do primeiro filme da Gata Negra e vai voltar aí para a linha narrativa do Wilson Fisk e também, né, vai ser aí a continuação do filme da Silver Sable, basicamente. O filme também vai mostrar a Sable encontrando a Gata Negra, como foi lá no filme da Silver Sable, como eu acabei de contar para vocês, que no final do filme ela iria atrás da Felicia. Inicialmente a Felicia ia achar que a Sable estava atrás dela para tentar matar ela de novo, né? Mas não, a Sable tá ali como uma aliada e vai desenvolver uma amizade com a Felicia ao longo da história. E com a Felicia descobrindo que a Silver Sable foi treinada desde jovem para ser uma assassina e teve a maior parte da sua humanidade retirada. E isso não foi bem uma escolha dela. A Felicia sente compaixão pela Sable. Afinal, ela entende porque ela quase teve a sua humanidade tirada também, né? E quando a Felicia mostra compaixão, assim como o Peter também mostrou para a Felicia, a Sable vai começar a mudar como pessoa. Então ela vai começar a ir a ter uma redenção também. E nesse filme a Sable e a Felicia elas vão se unir para derrotar o Fisk. E a gente vai descobrir na história que o Fisk foi o responsável pela morte do pai da Felicia e que para ela trabalhar para ele foi parte de um plano maior, foi tudo arquitetado pelo Fisk. Isso significa que o rei do crime ele planejou tudo relacionado à Gata Negra e aos ladrões desde o início. A Sable e a Felicia vão derrotar o Fisk, encerrando a história do rei do crime, com o Wilson Fisk sendo derrotado mais uma vez. No final do filme, o Homem-Aranha vai aparecer para verificar a situação após ele saber, né, que o Fisk foi derrotado mais uma vez. A gente teria uma bela cena de reencontro entre o Homem-Aranha e a Felicia e também o Homem-Aranha conhecendo a Sable pela primeira vez. O próximo filme dessa fase vai ser a sequência do Crise de Identidade e o quinto filme do Homem-Aranha, que vai ser chamado de Homem-Aranha A Queda. Essa história vai trazer de volta o Norman Osborn e ele vai ter muita importância aqui, né? No último filme ele foi no plano de fundo, mas aqui ele vai ter muita importância, destacando muito mais o lado manipulador dele, né? E essa história vai trazer aí o Norman Osborn tentando desesperadamente consertar a reputação da Oscorp. E no laboratório ele cria uma nova ideia que pode curar soldados feridos no campo de batalha, chamado de O Simbionte. E esse vai ser um grande avanço da Oscorp que pretende voltar no topo da cadeia de negócios de Nova York. O simbionte vai ser vendido para os militares com a esperança de gerar boa publicidade. E o filme também vai mostrar muito a vida do Peter, vai mostrar ele lidando com diversas contas, aluguel atrasado do seu novo apartamento, já que ele não estaria mais morando com a Tia May, agora ele conseguiu um apartamento na faculdade e está lutando para pagar as contas. Teremos uma cena bem legal no início do filme, com a câmera entrando pela janela do Peter, mostrando várias fotos do Peter Parker com o tio Ben, com a Tia May, também fotos dele com a Gwen, com o Harry na época do colégio, mostrando também o quarto do Peter todo bagunçado, com o traje do Homem-Aranha jogado no chão. Mostraria também, seria bem interessante, mostraria alguns protótipos de lançadores de teias espalhados pela mesa e vários desenhos de novos trajes, e esses desenhos teriam vários trajes ali desenhados, né, fazendo referência aos quadrinhos e também um design do traje fazendo referência ao traje do Tobey Maguire,
protótipos de lente, fazendo referência ao Homem-Aranha do Tom Holland, desenhos de aranhas, né, fazendo referência ao traje do Andrew Garfield. Seria algo bem legal, tipo, pra fazer referência mesmo, tá ligado? Enquanto a câmera se aproxima lentamente, mostrando ali o quarto e tal. Daí a câmera se aproximaria, mostrando o rosto do Peter acordando lentamente e saindo correndo, vestindo o traje, pulando pela janela para acabar com algum problema por aí. Veremos também alguns detalhes no apartamento do Peter, como por exemplo um bilhete que estaria na geladeira do Peter, escrito pela Gwen, dizendo que ela teve que sair para trabalhar e falando para o Peter não se atrasar para a prova da faculdade que eles tinham naquele dia. E em falar em Gwen, os dois estariam namorando. Sim, eles estariam em um relacionamento sério que tinha começado a acontecer no último filme. E no início do filme, a gente veria o Homem-Aranha lutando contra o Shocker, que apareceria aqui, mas ele não seria um vilão principal, né? O Homem-Aranha derrotaria ele de uma forma muito fácil. Também veremos o Peter ainda trabalhando no Clarim Diário, vendendo mais fotos para se sustentar, e assim finalmente somos apresentados a J. Jonah Jameson depois de muito tempo. O Jameson vai pedir pro Peter que ele tire fotos do lançamento do simbionte, né, que é o novo projeto da Oscorp, e é assim que o Peter acabaria entrando em contato com o simbionte, né? O nome do filme vai representar a queda de dois personagens. O Peter, que vai ter o simbionte e vai começar a decair para a escuridão, e o Harry Osborn. E nesse ponto, Peter já é o Homem-Aranha há cerca de 4 a 5 anos e passou por muita coisa, muitas lutas, muitas dores e sofrimentos. E tudo isso vai começar a afetar ele nesse filme, tá? Tipo, vai tudo acumular e vai tudo ter uma importância aí. E a Gwen vai estar do lado dele pra ajudar ele, né? Mas mesmo assim, o Peter não vai conseguir escapar da escuridão que ele sente por dentro. E o que mais vai alimentar essa escuridão vai ser o simbionte. O simbionte vai ser basicamente como um vício pro Peter, algo que ele vai usar frequentemente para libertar sua raiva e pressão acumulada. Inclusive, enquanto o Peter tiver com o simbionte, ele vai tratar todo mundo mal. Vai tratar todo mundo mal. Vai tratar a Tia May mal, vai tratar a Gwen mal, vai até, tipo, tratar o Harry mal. Vai, tipo, tretar com o Harry, resultando em uma briga entre eles. Bem no estilo Homem-Aranha 3, mas nem tanto assim, nem tão exagerado como foi. O Harry Osborn vai ser um personagem importante, porque esse filme mostra totalmente a queda do personagem, né, muito por causa do relacionamento da Gwen e do Peter, né? E também a pressão constante do Norman para que ele seja o melhor em tudo, né? Então é uma cobrança tão grande que o Harry vai ter, que ele vai ter a necessidade de atenção e a aprovação do pai. E não conseguindo isso, tá ligado? Muito por causa disso, o Harry se afastou do Peter e da Gwen e começou a usar drogas. Pois é, então, cara, aqui vai ser a queda completamente do personagem do Harry, que já foi sendo construído ao longo dos filmes, mas aqui vai ser, tipo, a queda absoluta dele. E a Gwen vai ter muita importância, porque ela vai ser responsável por trazer o Peter de volta pra luz, longe da escuridão do simbionte. Ela que vai lembrar ele de quem ele é. E assim, obviamente, o Peter vai rejeitar o simbionte, tirando ele bem no estilo de Homem-Aranha 3. E o Harry Osborn vai ser aquele que vai herdar o simbionte, já que é uma criação do Norman, né? O Harry vai encontrar o simbionte dando origem ao Venom, e isso vai resultar em uma grande luta entre o Homem-Aranha e o Venom. Harry vai descontar todos esses anos de tensão entre os dois, e principalmente o Peter ter ficado com a Gwen, né? Então o Peter vai tentar trazer o Harry de volta, assim como a Gwen fez com ele, mas não vai funcionar. É tanta raiva que ele sente que ele não vai ouvir o Peter, ele não tá mais pensando. Mas no final, o Harry ele vai ser derrotado, né? E o simbionte vai ser colocado em contenção máxima. Após o incidente com o Venom e o Homem-Aranha, né, é revelado que uma instalação chamada The Craft está sendo construída em um local para conter pessoas com superpoderes. O simbionte vai ser mantido lá. E também descobrimos que o Otto Octavius Craven e os executores estão sendo transferidos para essa instalação e vão permanecer lá também, assim como o Harry também será preso lá. Todos eles têm uma vingança pessoal contra o Homem-Aranha e estão dispostos a se unir para enfrentar ele, né? Agora vamos falar do Norman Osborn, que depois do incidente, né, com o simbionte, a Oscorp está acabada. A Oscorp está em ruínas. A reputação da Oscorp está completamente acabada. Norman não vê um futuro com a Oscorp, ele não sabe como voltar. E agora o Norman guarda um ódio profundo pelo Homem-Aranha, que ele culpa por roubar o simbionte. E ainda pior, pelo fato do filho dele agora estar preso por causa disso.
A Oscorp está sob uma pressão ainda maior e o Norman começa a enlouquecer completamente com estresse. Né? O que faz ele aí a tomar decisões meio duvidosas, meio erradas, né? Meio radicais, né? Para lidar com essa situação. Ele começa a tomar uma substância verde que ele está desenvolvendo, né? Que seria algo para replicar as habilidades do Homem-Aranha, mas acabaria dando errado. O próximo filme será um grande evento, não só da fase 2, mas da fase 1 e 2 combinada. O filme vai ser chamado de Homem-Aranha Gerações. Esse título representa como o filme conecta tudo que veio antes, tá? Ele vai marcar o final da trilogia da faculdade, vai encerrar todas as histórias que foram desenvolvidas até aqui, até esse momento. O filme vai ser bem intenso, com foco principal no relacionamento entre o Peter e a Gwen. O último filme aproximou eles muito mais, e como vocês sabem, eles estão apaixonados um pelo outro. E nesse filme, o Peter vai estar planejando pedir a Gwen em casamento. Então esse filme vai ter os dois como personagens principais, vai desenvolver ainda mais o relacionamento dos dois. Vai ser um filme sobre o Peter e a Gwen, basicamente. Vai ser um filme deles. Além disso, o Norman Osborn finalmente vai ser o vilão principal do filme. Após 6 filmes e uma aparição em série de TV, o Norman vai se tornar o vilão principal. O Norman vai ser transformado num Duende Verde após tomar a substância verde, né, que a gente viu no final do último filme. Essa versão do Duende Verde, cara, vai ser trágica. Tipo, vai ser muito mais insana que William Dafoe, por exemplo, né? E essa versão vai mostrar o Norman ficando muito, muito insano. Mas um detalhe é que o Norman ele não vai perceber que ele está se tornando um vilão. É como se ele apagasse e o Duende Verde assumisse, sabe? É tipo uma outra personalidade. A substância verde vai fazer ele desmaiar e cometer crimes como o Duende Verde. O ódio profundo que o Norman Osborn desenvolveu no último filme, né, ele culpa o Homem-Aranha, né, por arruinar o que restava da Oscorp e também, né, pela prisão do Harry. E isso vai ser a principal motivação do Duende Verde para causar o máximo de sofrimento possível no Homem-Aranha. Cara, o Duende Verde aqui vai ser um terror pro Homem-Aranha, cara, vai ser um terror pro Peter Parker e vocês já vão entender o porquê. No decorrer do filme, né, vai ver uma cena em que o Norman ele vai tentar libertar o Harry da prisão em que ele tá, só que o Duende Verde acabaria causando uma grande fuga em massa. Então, não só o Harry fugiria, mas sim todos os vilões que estavam ali. E essa sequência vai ser bem parecida com a cena do jogo do Marvel's Spider-Man, né, do PlayStation 4, unindo todos os vilões para formar o Sexteto Sinistro. O Duende Verde percebe que pode contar com a ajuda dos outros vilões, formando o grupo junto com o Dr. Octopus, o Kraven o Caçador e os 3 capangas dos executores do segundo filme do Homem-Aranha. A Gata Negra também apareceria no filme ajudando o Homem-Aranha, né? Ela será acompanhada por Silver Sable, que também vai estar do lado do Homem-Aranha. O arco do Peter nesse filme vai ser o maior desafio do personagem até agora. Depois de tudo que ele passou como Homem-Aranha, ele vai ter que enfrentar a maior ameaça. Porém, o preço disso vai ser alto, muito alto. No meio da luta, vemos a Gata Negra e a Silver Sable junto com a Homem-Aranha lutando contra o Sexteto Sinistro. E após, né, a derrota quase completa do Sexteto Sinistro, o Duende Verde vai acabar atacando o que tem de mais importante para o Peter, que é a Gwen. O Duende Verde vai capturar a Gwen e vai levar ela até a ponte. O Homem-Aranha seguiria o Duende Verde até lá e a gente teria uma luta muito tensa do Homem-Aranha contra o Duende Verde. O Norman Osborn acabaria descobrindo a identidade do Peter e não sendo capaz de matar o Peter diretamente, mesmo com a ajuda do Sexteto Sinistro, ele vai destruir Peter completamente, atacando a pessoa que ele mais ama. Então ali, naquela cena, Norman Osborn mataria a Gwen Stacy no final do filme, adaptando a icônica história A Noite em que a Gwen Stacy Morreu, que é uma das histórias mais tristes, um dos eventos mais tristes do personagem. O Sexteto Sinistro foi derrotado e o Duende Verde também, mas no final ele conseguiu o que ele queria, destruiu o Homem-Aranha completamente. O Peter tá lá, abraçado com a sua namorada morta, não sendo capaz de lidar com a culpa. Esse filme faria qualquer um se emocionar, porque a Gwen tá lá desde o primeiro filme, desde o começo desse universo, a gente veria a Gwen com o Peter e os dois ficando juntos, construindo aí, né, uma relação. E esse evento amarra toda a história dos 6 primeiros filmes de forma muito impactante, cara.
Eles mostram a jornada do Peter Parker, desde um jovem adolescente arrogante até um adulto na faculdade irresponsável, agora lidando com a perda da Gwen Stacy. E no final, o Duende Verde vai ser derrotado, mas o Peter vai decidir que não vai mais ser o Homem-Aranha. A morte da Gwen faz ele perceber que ser o Homem-Aranha só traz destruição para a cidade e tristeza para a vida dele. Então, e que se ele não tivesse envolvido ela nisso, a Gwen estaria viva. E isso marca o fim da história. O Peter Parker não é mais o Homem-Aranha. E o filme terminaria assim, replicando a capa No More Spider-Man, ou Homem-Aranha Nunca Mais. Porém, haverá uma pequena provocação no final do filme. Dr. Octopus aparece, dizendo que ainda não terminou com Homem-Aranha, lembrando que seu corpo está lentamente degenerando, o que prepara terreno para uma futura história. Outra cena pós-créditos aconteceria no filme, revelando que o simbionte, que estava sendo mantido na prisão desde o final do quinto filme, escapou durante a batalha na prisão. E agora vamos passar aqui para as séries de TV dessa fase. A segunda série seria a segunda temporada do Rei do Crime. Essa série vai ser mais conectada à história geral da fase 2, continuando os eventos da primeira temporada e avançando até os acontecimentos do primeiro filme do Homem-Aranha. A série continuaria explorando a Mágia e o Rei do Crime e o passado deles. Também seria revelado como o Rei do Crime foi responsável pela morte do Walter Hardy, conectando o segundo filme da Gata Negra. A próxima seria o que a gente veria nesse universo, seria uma série do Lápide, que com o Fisk temporariamente fora da jogada ali, o Lápide subiria no poder e se tornando o novo Rei do Crime. A série teria mais ou menos uns 10 episódios e seria dividida em duas partes. A primeira parte se passaria no passado, 11 anos antes do primeiro filme do Homem-Aranha, mostrando o passado do Lápide, uma parceria que ele tinha com o Fisk, mas que acabou sendo rompida, resultando em uma guerra de gangues em Nova York. A segunda parte se passaria no momento atual e o Lápide aproveitaria o desaparecimento do Homem-Aranha para tocar o terror na cidade, já que o Peter desistiu de ser o Homem-Aranha, ele ainda vai ficar desaparecido por um bom tempo. A próxima série seria um spin-off focada no Gatuno. Essa série apresentaria pela primeira vez o Miles Morales nesse universo, e ela vai ser centrada no Warren Davis, que vai mostrar como ele comete crimes para sustentar a própria vida. A série vai ser basicamente a história completa sobre o Warren Davis, Ele vai sentir remorso por estar envolvido com a Mágia e outras famílias criminosas, e especialmente por ter a sua própria família. Um bebê Miles Morales vai aparecer mostrando o conflito interno do Warren, como isso vai gerar um conflito na história, fazendo o Warren Davis repensar a sua vida. A gente também verá um pouco dos conflitos dele com o pai do Miles, o Jeff Morales, especialmente pelo pai do Miles ser um policial e o Warren Davis ser um ladrão. E a última série dessa fase 2 vai ser chamada de Sexteto Sinistro. Essa série vai passar após os eventos do último filme do Homem-Aranha, onde Wilson Fisk, ainda na prisão, vai contratar novos vilões para formar o Sexteto Sinistro, que vai ser liderado pelo próprio Otto. Essa série vai mostrar um novo Sexteto Sinistro se unindo com novos vilões, incluindo o Electro, o Abutre, o Homem-Areia, o Escorpião, o Rhino e o próprio Otto, e veremos esses vilões serem criados ao longo da série. A série vai mostrar a formação do novo Sexteto Sinistro e também a origem de alguns desses vilões que ainda não apareceram, como por exemplo o Homem-Areia e o Rhino, e o Electro, que vão ter sua origem nessa série. E esse novo Sexteto Sinistro vai ser muito mais violento, muito mais insano que o primeiro. Quem vai criar esses vilões vai ser o Fisk, que vai financiar tudo, dando armaduras, equipamentos, fazendo mutações das pessoas com a ajuda do Otto, que é um cientista. Então o Sexteto Sinistro vai ser formado, eles vão destruir grande parte da cidade e vão atrás para caçar o Homem-Aranha. Além de caçar o Homem-Aranha, o Fisk vai mandar esses vilões atrás da Gata Negra e da Silver Sable, deixando a Felícia e a Sable completamente feridas, mas que vão escapar por pouco. Essa série vai ser um spin-off ambientado nos dias atuais. A proposta é que seja uma série de terror, adicionando mais profundidade a esse universo do Homem-Aranha. Com isso, a gente vai encerrar a fase 2 do meu universo do Homem-Aranha. E o que vocês acharam, cara? Vocês curtiram? Lembrando que ainda não acabou, porque teremos a fase 3 em breve.
Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para não perder a fase 3. Não esqueça de seguir o canal lá no Instagram, @cinema_tom_yt, lá no TikTok, @cinema.tom. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo do canal. Valeu, falou, fui e tchau.